tudo tranquilo, vamos só... Essa live está acontecendo Porto Alegre, São José, né? São José, Porto Alegre, São José, Rio Grande Uhum, do Sul e Santa Catarina. verdade. Então, eu e a Rê, a gente já se conhece há, bah, 38 anos, 20. Não, né, gata? 28. 28 anos, por aí, por aí. Por aí. Olha, minhas tias todas em peso aí. Ai, que Família Marques. amor! A família Olha o brilhando, marido. o marido. Oi. Oi. Ó, chegou a dupla. Mais Vamos lá, dois. então? Vamos lá, Então, vamos lá. Então, primeiro dividir com vocês como é que surgiu esse Somos Sororir, né? Que ele não apareceu do dia para a noite, né, Rê? É, não apareceu do dia pra noite. É fruto de muitas conversas, de muitas trocas. Eu e a Rê, a gente foi colega do ensino dos anos iniciais ali, Fundamental. fundamental. E na época a gente não era muito amiga. A gente era de grupos diferentes. E quando terminou aquela história de passa pro ensino médio, a gente se perdeu, foi cada uma pro lado. E alguns anos, há 3 anos atrás, a gente começou num movimento de buscar, de resgatar os colegas e a gente se achou de novo. E aí, quando a gente se achou, nos identificamos no primeiro momento, no primeiro encontro, com a nossa história que batia muito de perto, né? Que eram as minhas 2 perdas gestacionais e a perda da Rê, que naquele momento era uma perda só. Olha minha prima aí, beijo, Adri! E, e o assunto era esse, a gente sempre que se encontrava tinha necessidade de se encontrar cada vez mais para falar de dor, chorava muito, a gente chorava muito, a gente tomou alguns porres falando disso, né? E até que a Rê me apresentou uma amiga, que foi a Fábio, psicóloga, e aí isso deu o colorido que faltava, né? A coisa começou realmente a gente começou a entender que isso tinha um propósito na nossa vida e que esse propósito a gente precisava ajudar mulheres que também tinham essa dor. E aí surgiu o Sororir, que a princípio ia ser no espaço físico, gurias. Há uns 8 meses atrás, a gente já tinha uma sala ali na CIS Brasil para acontecer e a coisa não ia, a coisa não rolava. E de 20 dias para cá, a gente resolveu nessa quarentena, porque o ócio ele é produtivo, né? E nessa quarentena disse, não, vamos botar o bloco na rua, porque isso aí tá acontecendo, né? Então, o Sororir surgiu assim, a ideia é que quando essa pandemia passar, para que a gente possa estar fazendo grupos presenciais com essas mulheres. Não é só essa temática que a gente vai trabalhar, a gente já tem agendado outras lives também, até porque tanto eu como a Rê, como a Fábio, a gente tem um caminho de busca de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, de espiritualidade que está muito forte, assim. Essa busca está muito forte. Então a gente troca muito, a gente tem procurado parceiros para isso, e esses parceiros vão estar por aqui conversando com a gente também. Então, qual é a dinâmica de hoje, né? A Fábio está nos bastidores, que é a nossa psicóloga. Assim que a gente terminar a live, se não hoje ainda, amanhã de manhã, vai ter um vídeo comentando, né, dando esse suporte, esse olhar mais psicológico da nossa fala hoje aqui,
porque hoje não tem certo, hoje não tem errado. Quem quiser mandar pergunta e fazer algum comentário, manda. Mas a gente quer só contar. A gente quer contar o que a gente viveu, a gente quer contar o que a gente sentiu e a gente quer criar empatia, né? Quer que vocês criem empatia. Porque em algum momento, alguma mulher com essa perda vai cruzar o caminho de vocês. Isso é um fato, né? Então, a gente quer contar o que a gente sentiu e partilhar isso com vocês. E a gente só descobre o quanto, o número de mulheres que passam por isso quando a gente passa, né, Fê? Uhum. É verdade. Parece incomum, mas não é, né? É. Então, bora lá? Vamos lá. Então tá. Deixa eu botar um cronômetro aqui, porque a gente tem tempo, né? Então, eu sou a Fernanda Andrade, pedagoga, psicopedagoga, gestora do terceiro setor e tenho uma rotina bastante intensa, bem frenética, na verdade. E casei tarde, casei com 33 anos. Se vocês me perguntarem o período exatamente de quando foi a minha primeira gestação, é algo que eu preciso pensar muito, porque o tempo foi algo que eu apaguei. Acho que eu apaguei junto por querer esquecer ou alguma coisa assim, alguma questão bem inconsciente, assim. Eu preciso pensar muito para saber o período. Eu me lembro que foi perto do meu aniversário, assim. E aí descobri que estava grávida, né? Super inesperado, assim, porque eu tinha parado de tomar comprimido faziam 2 meses. E liguei pro meu marido e tal, aquele frenesi todo e acompanhamento. Fui numa ginecologista super bambambam, assim, de Porto Alegre, que era uma conhecida da minha mãe, né? E aí comecei a fazer o atendimento com ela. Quando eu tava com 18 semanas, eu senti uma dor bem forte, né? E assim, gurias, desde pequena eu trabalhei com educação com criança a vida toda, aquele sonho dourado e encantado de ser mãe, né? Já imaginava tudo, a criança já tinha nome, já tinha roupa, né? A princípio era neto único da família do meu marido e a voz, assim, eu tenho uma sobrinha que é mais velha, então o bebê da casa e tudo começou a se mobilizar, amigos também. E eu senti uma dor muito forte. Liguei para ela e ela me disse assim: não, faz o seguinte, faz uma eco com urgência e daí qualquer coisa tu me liga. E aí consegui uma eco rápida, assim. Isso era de manhã, consegui para de tarde. Quando eu fiz a eco, cheguei lá, meu marido estava junto. Na época ele não dirigia, tá? E fomos ali perto do Moinhos de Vento. E estamos com lenços aqui, porque é possível de choro. E aí, o médico botou o gelzinho ali, colocou e disse, olha, não tem mais bebê. Eu disse, oi? Como assim? E aí a gente sofre o primeiro baque, que tu lida com profissionais que às vezes são super sensíveis e tem todo um tato para te dizer, e outros que simplesmente cospem a informação, né? E aí eu, ok, meio sem entender e tal, saí dali e ele disse, olha, o teu óvulo ele já tá em decomposição, então tu vai expelir a qualquer momento. E eu, ok, né? Tipo, o que eu faço? Liguei pra médica, a médica disse, não, vai pra casa e eu vou tentar te agendar um horário e a gente se fala, né? Sabe aqueles dias, gurias, que tu não tem papel higiênico em casa, não tem pão? Eu saí dali, eu não tinha absolutamente em casa. Fui dirigindo até o Big, que era perto da minha casa. Quando eu cheguei no Big, meu marido, me deu uma dor muito forte, muito forte. E ele foi com o carrinho, eu fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro do Big, que eu sentei no vaso, o meu feto caiu. E aí foi a coisa mais horrível que eu poderia ter visto na vida. Era o meu bebê. Era o meu filho.
E, enfim, eu tenho um super parceiro que é o Léo e na hora fomos para casa A e tal. sensação é a pior possível, né, Fê? Porque é o teu filho indo pelo ralo. Pelo ralo. E aí tu fica pensando, dou descarga, não dou descarga, o que eu faço? Tiro com a mão. Se tu me perguntar o que foi lá, eu nem vou lembrar. É. Fui para casa e tal. Eu, por mais que fosse que eu seja da área da educação e coaching, aquela história de habilidades todas, toda a tua teoria vai pro saco, né? E senti, a partir dali, o peso da depressão. Realmente, foram muito poucos dias, 3, 4 dias depois, fui na médica, super renomada, né? E ela disse assim pra mim, olha, isso é super normal, né? Normal pra ti. Eu disse pra ela. E assim, eu disse, eu não vou investigar, eu quero saber o que eu tenho, porque eu queria uma lógica espiritual, técnica, médica, teórica, eu queria uma explicação. E ela disse, não, a gente só investiga a partir da terceira perda. E eu disse, putz grila, eu vou ter que passar por isso mais 2 vezes para então investigar, né? E isso te consumindo, assim, né? Eu não conseguia trabalhar, tive que procurar um psiquiatra, tomava muita medicação. Rivotril era bala, assim. E a minha família foi super parceira e tal. E aí, guris, no prazo de menos de 2 meses e meio, mais ou menos, era aproximadamente início de dezembro, tipo 5 de dezembro, 7 de dezembro, eu descobri que estava grávida de novo. Eu não sei, naquele momento, confesso para vocês, era um mix de meu Deus e viver tudo de novo, né? Ou e agora como é que vai ser? E aí eu já descobri que eu estava grávida e já fazia mais uns 6, 7 semanas, mais ou menos. Acho que um pouco mais, não sabia precisar por quê, por que tempo. E aí fui na médica de novo, ela me disse a mesma coisa, né? Não, vamos acompanhar e tal. E aí ela me pediu uma eco. A eco foi nesse período de 5, foi no início de dezembro, porque realmente o período como eu disse para vocês, no início apaguei assim um pouco. E aí também já o feto estava sem vida, né? Eu disse de novo, né? A pergunta que acho que eu fiz para mim e fiz por muito tempo e parecia que aquilo ecoava na minha cabeça era por que comigo? Por que comigo? Por que comigo? Né? Fui a escolhida, por que eu tô passando por isso? Né? E aí a médica me disse assim, não posso fazer uma curetagem porque eu posso danificar teu útero, né? E eu não posso fazer uma curetagem, tá? E como é que vai ser? Não, como tu teve o primeiro espontâneo, pode ser que o segundo também seja espontâneo, né? Ela disse pra mim. E eu disse, tá, mas eu pensando, bom, daqui a 5 dias vem, né? E não foi o que aconteceu. Passou-se os dias e já era 25 de dezembro. E o meu Natal aquele ano foi sabendo que o meu bebê já estava morto. O ano novo, a mesma coisa. Graças a Deus eu tenho uma família maravilhosa, né? Super parceiros, assim. E quando foi dia 2 de janeiro, eu disse assim, eu liguei para ela, eu disse assim, olha, se tu não fizer a curetagem, eu vou procurar outro médico, sei lá o que eu vou fazer, mas eu ia dar o meu jeito, né? Então eu passei quase mais de 20 dias praticamente nessa situação aí. Quase um mês, na verdade, se for parar para pensar. E aí, ela disse, não, então tu vai dia 3, essa data eu me lembro bem, tu vai dia 3 de janeiro, que às 6 horas da manhã tu esteja lá, que a gente vai fazer uma curetagem. 6 da manhã eu estava lá, eu e meu marido. E aí tu começa a primeira questão
que acaba contigo no psicológico. Todas as pessoas que estão lá no mesmo lugar estão para quê? Para ganhar bebês. E tu tá lá para tirar aquilo que não vai ser mais o teu bebê. E aí, tu vê o despreparo médico, né? E até hospitalar. Porque tu fica junto com todas as mulheres que ganham seus bebês. Tá? Então, assim... É que para eles é só um feto, né? Para eles é um feto. Para alguns é um feto. Então, eu fiquei lá aquele dia, só para vocês terem ideia, das 6 da manhã às 3 da madrugada, tá? Quase 24 horas. Nasceram 22 bebês naquele dia, porque eu escutei todos eles. E daí eles fazem o procedimento e tal, minha médica chegou, acho que era umas 3, 4 da tarde, mais ou menos. Eu tava lá desde as 6 da manhã, sentindo todas as contrações, né? Porque eles botam um Citotec e tal, e tem todo um procedimento. Enfim, foi horrível. E viver aquilo emocionalmente, contei quantos bebês nasceram aquele dia, escutar os choros, ver as mães felizes, né? E não era um sentimento de inveja, não, era um sentimento de por que comigo, né? E isso batia muito, por que comigo, por que comigo, por que comigo. E aí, depois disso, aquela ideia de que, bom, certo não é para mim, né? Ok, sempre trabalhei com criança, de repente o meu caminho é esse. E algo que foi bem forte, assim. Algumas coisas eu quero dividir com vocês que fizeram sentido depois que tudo passou. Primeiro, o papel do teu parceiro, né? Porque o meu parceiro é maravilhoso, foi fantástico. E beijo, querido, tá por aí. E na verdade ele chorava no banheiro. Porque o peso fica... se parte do princípio que é da mulher... E a atenção fica com ela, e eu nunca tinha pensado o quanto ele sofria, né? Até que eu vi ele chorando no banheiro. E não, os homens não têm sororidade ou nem sabem o que é isso, né? Porque é uma palavra extremamente feminina. E nós tivemos um amigo que perguntou para ele como ele estava. É isso que eu ia falar, muitos não têm nem essa, não sei se é a sensibilidade, mas o tato de dar esse acolhimento para eles. Eu acho que não passa na cabeça, Rê. Eu acho que a coisa vai acontecendo de uma coisa tão natural, tão intensa, né? Que passa, assim. Então, foi... E isso é uma coisa que quando a gente for fazer os grupos, que a gente vai ter que falar com esses caras, entendeu? A gente vai ter que falar com esses pais. Porque eles estão ali segurando a barra, muitas vezes, né? No nosso caso, claro que tem mulheres que não têm esse parceiro, que muitas vezes aí tem uma amiga, muitas vezes tem a mãe, né? Então, coisas que me marcaram muito, assim, e que eu penso. A primeira é o olhar deste parceiro, que sofre também e que por hora é negligenciado. A estrutura dos hospitais, que não, no que eu estive, por exemplo, não estava preparado, não está preparado para esse tipo de atendimento, né? A médica renomadíssima, que simplesmente ok, tu tem que passar por 3 perdas, né? E assim, eu fui ombro depois de outras amigas. Hoje, quando a gente começou a colocar a live, uma me ligou e disse, amiga, nunca te disse, nem sabia dessa tua história, mas no meu primeiro casamento eu perdi gêmeos. E eu tenho 50 anos e eu não tive filhos.
Tive uma comadre minha super especial, assim, que também teve 2 perdas e sofreu no hospital da primeira vez de forma muito intensa. Então, assim, em algum momento, quem não conheceu alguém vai conhecer, né? Acho que era um pouquinho de mim. Agora vamos ouvir a Rê. Acho que tem a Vamos Maria lá. Clara ali. A, Entrou a bastante Gabi vai, gente. a Gabi vai super se identificar agora com a Rê. Então, gurias, meu nome é Regiana, né? Eu tenho o Bento, que hoje tem 8 anos. Em 2017, a gente estava se programando para engravidar para o final do ano e, para nossa surpresa, essa gravidez foi um pouco antecipada. Janeiro de 2018, eu estava com 37 semanas. Minha gravidez correu tudo dentro do normal. Acompanhamento com pré-natal, eu não tinha nada de anormal, a não ser uma diabetes gestacional que estava super controlada, tanto é que eu engordei 5 quilos durante a gravidez. E na última consulta, a gente foi para marcar a cesárea, faltavam 14 dias mais ou menos para ela nascer, porque ela ia acabar nascendo um pouquinho antes. Cheguei para a última consulta e não tinha batimento. Né, foi aquela tentativa ali, a assistente do médico tentando escutar, trocou um aparelho, trocou outro, um terceiro, vamos descer e fazer uma outra, porque a gente não está conseguindo escutar. E aí a gente desceu para fazer a ultra, aí já na porta do elevador eu fiquei calculando, né, aquele tempo, porque eu sentia ela mexer durante a madrugada, eu senti. E aí eu fiquei calculando aquele tempo, eu senti que tinha alguma coisa errada e eu calculei. Bom, a última vez que eu senti ela mexer era 1h30 da manhã, agora são 7h30. Se acontecer alguma coisa, ainda dá tempo de fazer algo, né? E aí a gente desceu para fazer a ultra. E ele nem virou a TVzinha para mim, né? O Rodrigo ficou nos pés da maca, assim, e caiu os braços do médico, uma lágrima. O Rodrigo já entrou em desespero. E aí eu entendi que algo muito grave tinha acontecido. Mas naquela hora, na minha cabeça, ainda podia acontecer alguma coisa de diferente, né? Porque nunca passou pela minha cabeça perder um filho às 37 semanas, né? Então, o que ele me disse é que ela tinha morrido, né? Ele sentia muito. E diferente da Fê, ele me acolheu muito, né? Naquele momento a gente entrou em desespero, porque é surreal tu receber essa notícia. Tu não imagina isso dentro de uma gestação normal, né? Em que nada de errado estava acontecendo. E aí a gente foi acolhido, ele nos levou para uma outra sala, veio enfermeiras conversar com a gente, né? E tu fica sem saber o que fazer, assim. É realmente surreal. E aí, naquele momento, eu já fui encaminhada para fazer a cesárea. Na verdade, tudo eles perguntam, né? Se tu quer. A única coisa que estava fora de cogitação era eu ir para casa. E naquela hora, a única coisa que eu pensava era o que eu vou falar para o Bento, né? Porque o Bento previu essa gravidez, como a maioria das crianças de hoje, ele é muito sensível, então ele previu essa gravidez, ele previu que ia ser uma menina e ele previu que ela ia nascer em janeiro. E ele esperava essa irmã. E eu já tinha planejado o presente que eu ia comprar para ela, dar para ele, né, quando a gente chegasse em casa. E o que eu ia falar para esse menino que estava esperando a irmã viva. A gente já tinha 1000 planos, né? Então, era a única coisa que eu pensava. O que eu vou falar pro Bento? Como que eu vou contar isso? E aí o médico já mandou eu subir, né, pra gente fazer a cesárea. E aí eu fiquei
o hospital foi muito acolhedor, né? Eles montaram uma sala para mim, onde não tinha ninguém. Eles equiparam toda aquela sala, eu fiquei sozinha. Na hora do parto, né, que foi uma cesárea, todo mundo com muito respeito. Eles perguntaram se a gente queria ver ela, se a gente queria pegar ela no colo, e sim, a gente fez isso, a gente se despediu ali, né? Porque eu não tive esse tempo. E aí depois eu fui para um andar também que não tinha criança, era um andar só de mulheres, onde nem podia ficar acompanhante, mas eu pude ficar com acompanhante, então o Rodrigo se revezou com a minha tia. E, e eles foram muito acolhedores mesmo, porque a preocupação era de que eu fugisse, porque na minha cabeça ela ia ser liberada no outro dia para a gente fazer o velório, né? Então, mas não foi, enfim. E com isso, muita coisa mudou, né? Mas enfim, deixa eu voltar um pouquinho. Então, quando eu fui liberada, fiquei 3 dias no hospital. E aí fui para casa e contar para o Bento realmente foi a parte mais difícil. Porque quando eu cheguei em casa, ele tinha sido liberado para ele me visitar no hospital, então a gente teve que contar uma historinha de que o gato caiu do telhado, né? E a gente contou para ele que a Antônia tinha nascido, mas que não estava bem. E aí, quando a gente chegou em casa, a gente teve que contar a verdade para ele. E na hora, a reação dele me surpreendeu muito, mas como todas as fases, né, do luto, foram os 3 meses mais difíceis que a gente teve na vida, né? Eu fui muito acolhida por profissionais maravilhosos e é isso que eu gostaria de passar, assim, para ti que está passando por isso ou para ti que conhece alguém que passou por isso. Aceita toda a ajuda que tu puder ter. Teve uma pessoa que me disse que quem me desse uma máscara de oxigênio, eu ia aceitar. E era isso mesmo. Eu aceitei todas as máscaras de oxigênio. Porque é a dor mais sofrida que uma mulher pode passar. Independente dessa gestação ter sido planejada, né? Ou não. Mas a perda de um filho é a maior dor do ser humano, né? Isso todos os profissionais falam. E então foi isso, né? A gente chegou em casa, eu tive que dar notícia pro Bento, a minha família me acolheu, porque estava todo mundo lá em casa. O Rodrigo foi, como o Léo, ele foi espetacular, né? E aí, ao longo do tempo, a gente viu esses efeitos, assim, dessa fortaleza, né? E é isso, assim. Eu fiz tudo que foi terapia, que existe, que se conhece, tanto as convencionais como as não convencionais. De tudo, assim, não dá nem para nomear, porque teve coisas que eu nem sei o que foi feito, assim, que a Deia, que é uma baita bruxa, que eu não sei se está aqui agora, mas a Fê conhece a Deia, me virou do avesso, assim. E aí, o hospital foi maravilhoso, né? O hospital foi maravilhoso. E para nossa surpresa, 6 meses depois, eu já estava liberada, então eu engravidei de novo. E eu acho que essa nova gravidez foi para dar esse irmão, né, pro Bento, assim. Foi tipo, tá, eu tô liberada, então vamos lá, dar esse irmão pro Bento e esse filho pro Rodrigo. Eu acho que naquele momento eram as únicas coisas que eu pensava, né. E eu descobri muito rápido, né, essa nova gestação, diferente da Antônia, diferente do Bento, essa nova gestação eu descobri muito rápido. E com 6 semanas eu perdi. Então, todo o luto da Antônia veio de volta.
porque eu acredito que eu não tinha passado por tudo ainda, né? Eu estava muito forte, né, nos primeiros meses ali. Eu tive síndrome do pânico, eu tive tremedeira, não saía de casa por algum tempo, mas quando eu saí, eu saí. Eu fui e fiz o que tinha que fazer. Era como se eu tivesse um propósito para aquilo. E a segunda gestação, não. Daí a segunda gestação eu me permiti a passar aquilo que eu não tinha passado. Então os porres que a Fê falou foram aí. Foram alguns, mas teve um especial que foi o último, que aí caiu a ficha. Aí eu chorei tudo que eu tinha para chorar naquela hora. Eu botei para fora literalmente tudo que eu tinha que botar. E aí é como se eu tivesse me aliviado e agora é bola para frente, né? Então, assim, gente, se tu não passou por isso, se tu é a família, ou se teu amigo que quer acolher essa mulher, não fala algumas coisas, porque tiveram muitas coisas que a gente escutou, né, Fê? Tipo, tu ainda tem o Bento, tu é nova, vocês são novos ainda, poderia ser pior. Não, gente, não tem nada pior que isso. Não, gente, nenhum filho substitui o outro. Por mais que era ainda um bebê de 9 semanas, de 9 meses, de 37 semanas, ou um bebê de 6 semanas, era um bebê. E era meu filho, né? E na segunda perda, o hospital não foi legal, né? O hospital não me explicou nada. Graças a Deus eu tinha me reencontrado com a Fê, que aí me explicou o que ia acontecer. No dia que eu fiquei sabendo que eu tinha perdido, né, eu tinha uma reunião na escola do Bento e eu fui na reunião, meia atarantada, assim, no dia não, no outro dia. E aí, de repente, comecei a sentir uma cólica absurda e eu fui no banheiro e veio tudo, assim, tudo. E é literalmente pelo ralo. E aí tu fica pensando, olhando aquilo assim, tu fica pensando, ninguém me explicou sobre isso. O que eu faço agora? Puxo descarga, pego um papel e tiro, levo para casa. E aí tu fica sem saber, enfim. Aí todo o processo físico, né, vem. Foram dias, assim, de muito sangramento, mas graças a Deus eu não passei pelo que a Fê passou. Foram 2 dias só esperando. Mas é uma dor que não parece que é interminável. Os 3 primeiros meses da Antônia, a gente resolveu pintar o quarto, né? O nosso. Porque quando eu cheguei em casa no domingo do hospital, eu encaixotei tudo que foi dela. Tudo eu botei dentro de uma caixa. Só ficou 2 bonequinhas. Mas as roupas, o quarto todo foi encaixotado. Só que na nossa mudança, porque agora em fevereiro eu vim para morar em São José, em Santa Catarina. Quando a gente foi fazer essa mudança, eu tentei abrir essa caixa. Fazem 2 anos e 3 meses e eu não consegui. Então, assim, eu ainda estou no processo, né? Eu entendo isso, eu ainda estou no processo da aceitação. Mas tem coisas que são muito difíceis, independente da fase que se está, né? Então, eu só quero te dizer, se tu tá passando por isso, é a Gabi, né, Fê, que tu falou? É a Gabi. E se tiver mais alguém aqui ou que assista depois, vai passar. Essa dor insuportável, porque não é que beira o insuportável, ela é insuportável. Essa dor vai passar. Não que tu vai esquecer, tu sempre vai lembrar. Até porque tu nem pode esquecer, né? Faz parte, ela é teu filho, né? A Antônia é minha filha, o Luiz Antônio a gente batizou, é nosso filho. Mas vai ficando diferente. Hoje foi engraçado, porque assim, a gente tá falando nesse momento aqui há muitos dias. Foram muitas conversas e muita expectativa para esse dia. Daí hoje de manhã, como não poderia ser diferente, a gente acordou e tal, tomou aquele café e disse assim, tá, é hoje, né? Eu, a Rei e a Fábio.
E aí, nesse É Hoje, a rede disse assim, bah, que estranho, eu vou falar, mas parece que eu nem vou contar a minha história, né? Por que será, né? Ela disse assim, é tão... E eu entendi o que ela estava querendo dizer, né? Que ela não estava sofrendo como na cabeça dela ela acharia que ela deveria sofrer, né? Eu disse, e é isso que eu acho que o tempo faz, né? O tempo vai É, fazer com que a gente possa falar sem chorar, sem se emocionar tanto, e aquilo vai, vai ressignificando de alguma forma, né? é isso que eu ia falar, porque depois da perda da Antônia, eu entendi que tinha um propósito para aquilo. E com o Luiz Antônio mais ainda, porque eu fiz um movimento que eu não tinha feito há muitos anos e que eu deveria ter feito há muitos anos atrás, né? De me reconectar comigo, com as minhas dores, porque o luto de toda a tua vida é como se tu mexesse na lama. Ele vem à tona e tu tem que dar conta de um mundo de coisas que estava bem guardadinho no teu coração e que parece que tu nunca ia rever. Então, o luto do teu filho não é só o luto do teu filho, é o luto do teu casamento, é o luto da tua infância, é o luto de expectativas que tu acabou, né, de coisas que tu acabou não fazendo. E eu entendi que era esse o propósito, independente de teorias, porque a gente escuta muitas, mas independente de qualquer teoria, eu entendi que esse era o propósito. Eu tinha que me reconectar comigo, porque eu fiz curso de mil coisas, eu fiz terapia de mil coisas e mexi na lama mesmo. Mas isso sou eu, cada um age de um jeito, né? Para mim, por exemplo, a minha psicóloga, a sala dela era do lado do meu médico. Então, no mês seguinte à morte da Antônia, eu já tive que olhar para o meu médico. E foi muito ruim. Porque mesmo que tu conscientemente não saiba que não, ele não tem culpa, mas parece que sim, a culpa foi dele, né? Então eu enfrentei, mas isso foi uma escolha minha, né? Cada um age de um jeito. E eu acho que de entender que em algum momento tu vai ter que voltar à vida, né? A tua rotina vai ter que Exatamente. voltar, tu vai ter que ir em aniversário de criança, que para mim era muito doloroso, tu vai ter que inchar de bebê, que também era alguma coisa dolorosa, né? Tu vai ter que enfrentar essas questões, né? Eu, diferente da Rê, eu não tinha um irmão mais velho para dizer, eu não tinha filhos, né? Então, assim, o que me vinha na cabeça eram as oportunidades de ser mãe, elas não vão existir, né? E como eu era muito crianceira, eu tenho muitos afilhados, me conectava muito com eles, né? Com as crianças e tal, numa maneira de ter esse contato. Mas era diferente, né? Eu achava que eu não ia conseguir, né? Eu descobri, na verdade, o que eu tinha, que eu acredito que a minha mãe já tinha tido perdas gestacionais, o quanto às vezes ouvia a história das nossas mães e das nossas vós, às vezes tem uma carga genética para muitas coisas também, né? E sim, amiga, Fabi, beijo. Então, a minha mãe tinha tido perdas já, possivelmente da mesma situação. Eu descobri uma médica maravilhosa da Clínica C, doutora Noeli Sartori, e ela me revirou. Eu fiz, não sei dizer para vocês, mais de 40 tipos de exames diferentes, assim. E até que eu descobri uma síndrome antifosfolipídio, como se fosse uma, uma dificuldade, uma questão de circulação nessa área da barriga, né? E ela me disse, vou ser bem clara contigo, o dia que tu ficar grávida, primeiro eu tinha que perder peso, que nesse processo depressivo eu fui quase a 110 quilos, para vocês terem ideia. E ela disse, vai ter que perder peso, e quando tu descobrir que tu tá grávida, tu vai ter que tomar injeção coagulante durante todo o período gestacional, porque tu tem essa síndrome, né? E ela é bem difícil de encontrar, ela é bem difícil de identificar. E eu queria uma explicação médica, né? Minha busca era
por essa explicação médica. E hoje eu tenho o Léo, que tem 6 anos, né? O meu marido fez já vasectomia. Nós, por opção, não vamos ter mais filhos, até porque não dá. Eu tive... A minha gestação foi muito difícil também. E o medo me consumia, foi a minha sombra durante a gestação toda. A sorte que eu tenho amigos fantásticos, assim, tiveram ao meu lado o tempo todo, né? Mas eu tive, como tem mulheres que de repente não, como essa minha amiga que me ligou hoje, que perdeu gêmeos e hoje tem 51 anos e não pôde mais ter filhos. Então tem muitas coisas que circulam nesse universo, né? É a questão do marido, é a questão dos amigos, é a questão da família, é a questão de tu voltar socialmente, né, para a vida, para o teu trabalho e tomar posse da tua vida, porque tu tinha uma vida antes disso, parece que tu passa a ver a vida de uma outra forma, né? E é engraçado, né, Fê, como o voltar à vida para todo mundo que está ao teu redor, fora a tua família, mas enfim, a vida social, né? Para todo mundo a vida é a mesma. E aí é uma dor solitária. Sim. Porque tu sente aquela dor todos os dias, mas ninguém se dá conta disso. E também não necessariamente tem que se dar conta, mas para eles tá tudo normal, né? Para ti não, tem um rombo aqui dentro e tu tem que seguir a vida no outro dia, tem que acordar, tem que trabalhar, tem que enfrentar as coisas, né, do dia a dia, mas com aquela dor, né? Então eu digo que é uma dor solitária, assim, porque ela dói demais e ninguém E eu... saiu. Isso aí? Oi? Deu, voltou. Eu acho que tem uma escolha muito pessoal de algumas questões, né? Ou tu decide viver e encarar isso e encarar realmente a vida, e eu acho que o teu propósito foi... tu tinha um objetivo muito claro que era o teu grande sonho que era ser pupila Renata França, Renata né? França. E tu foi em busca disso, né? Eu passei a ver muitas coisas diferentes, muitas coisas que tinham um peso para mim, depois acabaram tendo outro, né? Hoje eu sou uma mãe muito melhor do que eu seria da minha primeira gestação, mas isso tu precisa muito tempo para se ressignificar, muita terapia, muito autoconhecimento, né? E claro, eu calculo mais ou menos a idade que teria hoje o Miguel e o Pedro, porque nós também fizemos uma cerimônia de despedida e tal, e eles teriam em torno de 9 anos, 8 anos, mais ou menos. E me bate às vezes aquilo, pô, eles poderiam estar aqui, o Léo poderia ter irmãos e tal, né? Mas é aquilo de tu ressignificar, algum motivo teve, né? Para mim a espiritualidade sempre ajudou muito, assim, né? A minha fé triplicou, né? E eu só pedia que eu não perca a fé, né? E nisso tudo, tu tem essa escolha, ou tu te acaba, e daí o teu rumo é o Rivotril mesmo, né? E aquilo eu não queria mais. Eu me lembro que eu podia tomar 8 Rivotril de 2 miligramas por dia, né? E eu passei, onde eu trabalhava também era um lugar maravilhoso, assim, todo mundo super me acolheu. E eu me lembro que eu passei uma manhã inteira olhando para a tela do computador sem me mexer. Até que eu me dei conta, eu disse, não, só um pouquinho, quem habita este corpo? Essa não sou eu. E ali eu resolvi viver de novo, assim, eu disse, tudo bem, meu propósito não é ser mãe, né, mas eu preciso buscar um propósito na vida, né, e é ressignificar todas essas perdas, né, eu acho que quando a gente perde alguém muito próximo, deve ser isso também e tal, mas claro que um filho e da forma como foi, é tu buscar isso de novo, então... Acho que cada um tem que achar o seu jeito, né? Se entregar, eu acho que não
não pode, né? Não, não era. A gente acha que não pode, até porque não é da nossa essência, né, Fê? Mas a gente sabe de pessoas que de fato se entregam, assim. Mas eu acho que esse momento é o momento de tu. Que não foi assim rápido, né? Foram os 3 primeiros meses foram os piores, que eu quase nem saí de casa. E aí até 6 meses engravidar de novo, e aí vem tudo à tona. Então, assim, foi mais ou menos um ano de busca, né? De terapia, de várias terapias, de centro espírita, de evangelho no lar, enfim, de várias outras coisas, de oxigênio puro na veia também, de VAP, né? Para aí a gente se olhar e ver de fato o que tu quer com isso, né? Aonde tu quer chegar com isso. Que aí foi o que tu falaste eu decidi de fazer o curso da Renata, né? Que era um curso que eu sempre me achei incapaz de fazer. Eu conheci o método há mais de 10 anos. E quando ela começou a dar o curso, eu fui atrás de preço. Eu disse, não, isso não é para mim, né? E aí, com a morte das crianças, eu decidi que não, que isso é para mim sim, porque eu mereço ser feliz, eu mereço ser próspera, e eu vou fazer porque é um sonho. E aí foi o que profissionalmente eu fiz, né, de mudança, assim. Mas, enfim, cada um tem uma força, cada um tem um tempo, né? A Fê vai fazer quanto tempo isso, Fê? Do último? Vão fazer 8 anos. 8 anos. E vou dizer, realmente foi uma virada de vida. Ainda não sei exatamente o propósito. Eu acho que é essa minha busca também de autoconhecimento. Acho que em algum momento da vida eu vou descobrir o porquê de tudo isso, né? Mas o Léo sabe que ele teve 2 irmãos antes. Ele já me perguntou isso, eu contei, né? Que ele teve 2 irmãos. Até porque energeticamente e espiritualmente isso a gente descobriu que é importante, né? Então, provavelmente a semana que vem a gente vai trazer alguém aqui para seguir nesse assunto com um olhar mais sistêmico, né? Que é a Jo. E então é isso, assim, é poder olhar de uma outra forma, né? E que é possível. Então, assim, dói, mas vai passar, né? É possível, né? Você não foi a premiada ou a escolhida, né? Quando acontece isso, primeiro eu fiz e eu sei que a Rê também fez, é procurar grupo no WhatsApp, procurar grupo no Facebook, né? Procurar página no Instagram para tu tentar se identificar. E nunca ninguém tinha me dito, vai passar. Segura tua onda, chora, descabela, grita, tá? Mas assim, só o tempo. Acho que só o tempo realmente pra. E de verdade parece que tu vai enlouquecer, né? Eu lembro que tinha noites que nessa função do pintar o quarto, a gente foi dormir no quarto do Bento. E aí o Bento dormia na cama e nós no chão. Eu acordava de madrugada e eu pensava, agora eu vou embora, eu vou pra Freeway caminhar não sei para onde. E aí eu segurava na mão dele, ele dormindo, eu segurava na mão dele e eu pensava, por ti eu vou ficar. E aí eu fico pensando que como é fácil, né? Essa loucura, assim. Porque eu acho que se não fosse ele, certamente eu ia entrar pro Rivotril ou ia pirar mais um pouco, assim. Eu não tomei medicação, né? Um que a psicóloga não me indicou e outra que eu nunca fui muito a favor. Talvez teve algum período que eu tivesse que ter tomado, mas enfim, não tomei. Mas eu acho que talvez se não tivesse o Bento, sim, porque eu sinto que o que me segurava era ele, assim, eu me segurava nele, né, para sobreviver aqueles dias, assim, que não são fáceis, não foram nem um pouco, só a gente, realmente, eu, Bento, Rodrigo, tu e o Léo, né, e quem passa é que sabe, porque acontece coisas que é quando a gente conta, o Bento batia a cabeça na parede, né, com raiva, falava que a gente era pessoas horríveis, porque a gente tirou o Antônio de dentro do coração dele.
Então tu de verdade te sente a pior pessoa, assim. Tem que fazer um trabalho de auto-perdão, né? Porque a primeira a se culpar é tu, né? Então tu tem que fazer um trabalho com teu parceiro de auto-perdão. Tem que fazer várias coisas. Não dá para ficar esperando e não dá para ficar parado. Tem que ir atrás, tem que ir atrás de profissional. É um reiki, hipnose, barra de axis, passe, padre, água benta, igreja evangélica. Eu acho que na época eu só não fui na evangélica. É. E um dia eu ainda pensei, disse, meu Deus, eu acho que eu tô precisando ir lá. E como a questão da culpa pega, né? Porque se é uma coisa Nossa Senhora! nós mulheres temos, independente de qualquer situação, a gente tem bunda, peito e culpa, né? Culpa, Três culpa, coisas sempre. Como que batem eu certo, né? não consegui dar um filho ou dar um irmão? Como? Né? Como? Como? Então é a Todo mundo culpa, consegue, eu não. sim. Aí é a culpa por tu não proporcionar isso pro teu marido, não proporcionar isso para teus pais, a culpa por não proporcionar isso pro teu filho que tá te cobrando, a culpa, a culpa, a culpa, né? E isso. E aí, gurias, assim, o sorori é justamente pra gente dividir isso, né? Dividir com quem teve essa dor, com quem também não teve essa dor, mas possa entender uma mulher que de repente passou por isso. Claro que tem mulheres que perdem, que levam de uma outra forma. Por isso que aqui a ideia não é certo ou errado, e sim contar um pouquinho da nossa história e sororizar com quem quiser nos procurar para conversar também, né? Sororizar com as histórias dos nossos maridos, assim. E principalmente dizer que tem possibilidade, que isso vai passar, né? Que faz parte da nossa história, é uma parte difícil, mas faz parte da nossa história, né? E só a gente sororizando que a gente vai conseguir tudo isso. Acho que não tinha como começar esse projeto Sororir de uma outra forma, com outro tema, que não justamente esse que fez com que a gente se movimentasse e se unisse tanto, né? Algo nos liga, nós mulheres, que é a possibilidade da procriação, que é a possibilidade do gerar uma vida, né? Então, algo diferente tem em nós, algo diferente nos habita, algo divino nos foi dado, né? Então, a gente precisa olhar para isso também e olhar com o outro com amor. Até, e assim, mulheres de uma forma geral, aquelas que optam por não ter filhos, aquelas que optam por ter filhos, aquelas que optam independente, né? Mas que a gente possa ter esse olhar amoroso, sim, e se não tem o que dizer, não fala, só abraça, né? E essa vontade, né, de criar esse grupo foi justamente quando a gente se reencontrou, né, e trocou essa experiência, veio para mim, né, veio justamente quando eu perdi a Antônia, porque eu vi que isso mobiliza, né, mobiliza mulheres principalmente. E o quanto a gente precisa falar sobre isso, né, como a gente não teve essa troca de experiência, né, na época, o quanto a gente precisa ser escutada, né, e o quanto a gente precisa escutar essas mulheres, porque mobiliza, né, mobiliza através do amor, da procriação, né, e a gente precisa disso, de verdade. E aí nasceu o Sororir. E aí nasceu o Sororir, né? Falta 5. Meu suporte técnico veio dizer que falta 5. Então, gurias, a gente vai estar quinta-feira que vem aqui de novo, com possivelmente a Joana, com um olhar sistêmico sobre isso. Mas a gente não vai falar sobre isso. A gente já tem também uma convidada que é a Andresa, que vai falar sobre o efeito das fases da lua nas mulheres. A gente convidou ela. Enfim, vai ter um monte de convidado por aqui.
E o Soroir é isso. E o É Sororir é isso. sororizar. Se tiverem também ideias de temas, de assuntos, nos mandem, né? Nos digam que a gente tá aí para partilhar. Vocês não conhecem a Fábia ainda, né? Só pelos vídeos ali, mas é uma pessoa fantástica também, de uma capacidade de A Fábio teve um papel importantíssimo nessa trajetória. muito. E é ímpar, assim, na capacidade de partilha, de empatia, de amorosidade, incrível, assim. Então, nossa, está nos bastidores, então receba aí o nosso abraço. Então era isso, obrigado pelos parabéns, minha prima querida, minha Eu não comadre, consegui ler aqui todo mundo, depois eu vou olhar de novo. Fábio, maravilhosa, minha amiga, minha irmã, te amo. E Gabi, se tu ainda tá por aí, tu quiser bater um papo com a gente também tá por aqui. Fica bem à vontade. Então tá, pessoal, obrigado por aqueles que ficaram aí com a gente. A ideia não era ser um momento chororô, nem muito, Chororô. né? Não era chororir, era só sororir. Era só sororir. A gente fez vários testes aí. Fabrícia, minha amiga querida, super participou desses nossos testes. Paty Simas, nossa super amiga do colégio, obrigada Eu vi por que a Liz entrou, a Vivian, Paula, a Hélida. Eu vi uma galera aqui, amo, mais ou amo. menos. Tia Vanise, Tia Dais, Tia Catita, Flávia. Que legal, muito legal. Meu marido. Meu marido, gente, pelo que eu vi, tivemos 2 homens, o meu marido e o teu marido. É, queridos. Gurias, um beijo, gratidão eterna por esse momento. Muito obrigada pela Obrigada, partilha. Guria. Amo vocês, minha família, Adri, obrigado por estar aqui com a gente. Minha amiga Fábio, Hélida, Fabrícia, sem palavras. Fiquem com Deus. Grande beijo.